Irmãos e irmãs, como muitos de vós já sabeis, tenho o defeito de fabrico de não falar muito alto. Por isso agradeço a vossa caridade para que, se estiver a falar demasiadamente baixo, sobretudo os que estão ao fundo, façam algum sinal, por exemplo, levantando as mãos. Posso contar com a vossa ajuda? Muito obrigado. Estamos a celebrar este dia muito especial, antecedido do que celebramos no domingo passado. O que foi que celebramos no domingo passado? O Domingo de Ramos. Na realidade, naquele domingo, naquela ocasião, Jesus entra para Jerusalém para cumprir a sua missão em vários aspectos. Um destes aspectos é ele vir a ser o próprio Cordeiro Pascal, que era a comida da Páscoa, da festa. Então Jesus, no domingo de Ramos, na procissão de Ramos, na sua entrada, aclamado pelo povo, Hosana, bendito que venha em nome do Senhor, enfim, de facto, além de entrar como rei e não só, entra também como aquele que vai ser a comida. E que comida? É isto um dos aspectos que estamos aqui hoje a celebrar. Jesus torna-se a comida da festa. Jesus torna-se o alimento espiritual. Sabemos que toda a vida precisa de alimentação, a vida biológica pelo menos precisa de alimentação, precisa de nutrir-se. E Jesus é esta comida da nossa vida espiritual, que também tem repercussões, não haja dúvidas, na nossa própria vida biológica. Neste dia, na realidade, estamos a celebrar muitos aspectos que estão ligados à celebração da última ceia, à festa da última ceia. Neste sentido, não podendo nós passar por todos os aspectos, gostava de conduzir a vossa atenção, pelo menos para 4, entre os muitos importantes aspectos desta celebração. Para começar, antes de mais, como dizia no princípio, mais diretamente, quantos e quais sacramentos são instituídos na última ceia? Quais são eles? Qual é? A Eucaristia e depois a ordem, o sacramento da ordem. Mas também há 2 outros aspectos para os quais gostava de conduzir a vossa atenção. A pureza, a limpeza de alma, de coração. E depois o serviço. E estes 2 últimos aspectos estão intrinsecamente ligados aos 2 primeiros. Aliás, os 4 formam um conjunto inseparável, indissolúvel. Então, quanto ao primeiro, a Eucaristia, aquilo que chamamos a última ceia foi a primeira de todas as missas. Neste sentido, o que estamos aqui hoje a fazer é justamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez com os seus apóstolos. A instituição da Eucaristia, através da qual Ele se apresenta, Ele se oferece como
corpo e sangue para a nossa alimentação, transformando o pão e o vinho no seu corpo e sangue. E aqui gostava de fazer pelo menos um ou dois parênteses na linha do que nos diz São Paulo nas suas cartas aos Coríntios. Um primeiro, e aqui é muito de catequese, confesso, que é a fé na presença real de Jesus Cristo nas espécies eucarísticas. Com uma certa perplexidade, com uma certa tristeza, a certa altura, ouvi alguém, catequista, que estava justamente a preparar os meninos antes de começar a missa na qual iriam receber a primeira comunhão. E essa pessoa, catequista, a dizer o seguinte: na hora da comunhão, meninos, ponham-se em fila e quando o padre der o pão, dizem amém. Quando der o vinho, dizem amém. E era catequista a dizer isso. Quando o padre der o pão, quando o padre der o vinho. O que o padre dá na comunhão? O que dá? O corpo e o sangue de Cristo. Não dá o pão, não dá o vinho. Dá o corpo e o sangue de Cristo. Pão transformado em corpo, vinho transformado em sangue. Isto é algo sério, mesmo que não pareça. Aliás, esta é a nossa dificuldade, em fazermos a transição entre aquilo que aparece aos nossos sentidos e aquilo que realmente a Eucaristia é. Não devemos brincar, devemos ter muito cuidado mesmo com a Eucaristia, muito cuidado, porque estamos a lidar com algo muito sério, muito sagrado. Não estamos a lidar com uma ideia, nem com uma imagem, estamos a lidar com o próprio Senhor Jesus Cristo. É com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo que disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomai e bebei, isto é. Então isto é muito sério. Se calhar nem sempre temos consciência disso. Vamos à missa até, mas não fazemos suficiente associação. É o Senhor Jesus Cristo, não é outra coisa. E, portanto, é bom termos consciência disso. Como dizia, às vezes temos dificuldade em fazer a transposição entre aquilo que os nossos sentidos veem e aquilo que de facto são as coisas. Como dizia São Tomás de Aquino, na sua teologia, na sua reflexão sobre a Eucaristia e a transubstanciação, aqui os sentidos param. A visão, o olfato, isto para. E começa a realidade da Eucaristia. Começa a presença do Criador, do próprio Deus, no corpo e no sangue do Senhor Jesus Cristo, presente diante de nós. Vou usar uma pequenina comparação. Uma mãe, tendo o seu filho, nela, conseguimos, com alguma probabilidade, alguma diferença aqui e acolá, mas geralmente falando, é de todo impossível
nós detectarmos transformações numa mulher entre antes de ser mãe e depois de ser mãe, transformações físicas. Podemos ou não detectar algumas mudanças numa mãe? Podemos, porque há mudanças nela visíveis. Entre antes da sua gravidez, de dar à luz ao seu filho, e depois disso, o corpo fica ligeiramente transformado. E geralmente é possível nós percebermos esta transformação. E quanto ao pai? É grande ou pequena a probabilidade de nós detectarmos transformações físicas no pai, ou na pessoa, no homem, entre antes de ser efetivamente pai, biológico, e depois, isto é, a partir do momento em que se torna pai? É fácil detectar pelos sentidos estas transformações? Entretanto, não é pai? É pai. Entretanto, é pai. Nós fisicamente, pelos sentidos, não captamos. A aparência não nos ajuda a perceber. Mas ele é pai. É pai. Espero que esta comparação nos ajude em relação à Eucaristia. Assim como naquele que não era pai, passou a ser pai, temos dificuldade em detectar transformações físicas, também na Eucaristia temos, não haja dúvidas, dificuldades em detectar transformações do ponto de vista físico, do ponto de vista dos nossos sentidos. Mas há transformação, há transubstanciação. Deixou de ser pão, passou a ser corpo de Cristo. Deixou de ser vinho, passou a ser sangue de Cristo. E é importante termos em conta isto. A isto liga-se um outro aspecto, não haja dúvidas, também muito assinalado por São Paulo, que é a dignidade com a qual nos devemos apresentar diante da Eucaristia. Não brincar com a Eucaristia. E há, infelizmente, muitos episódios de pessoas que vêm à igreja, umas raramente, outras mais frequentemente, e lidam com a Eucaristia, recebem o corpo de Cristo como se estivessem a receber uma bolacha, um pedaço de pão. Devemos ter cuidado. E neste sentido, todos nós somos convidados justamente a sermos catequistas, missionários, instrutores uns dos outros, para justamente respeitarmos o Senhor Jesus Cristo, respeitarmos a Eucaristia. No segundo sacramento, como disse, então é o sacramento da ordem, a instituição do sacerdócio, do ministério sagrado, do padre, do presbiterado. Jesus, como ouvimos na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios, isto também está presente nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Fazei isto em memória de mim. Continuai a fazer isto. Continuai a celebrar. E assim ele instituiu o sacerdócio, instituiu o ministério dos padres, justamente para continuarem esta sua obra milagrosa. É uma obra milagrosa. E aqui há muito que se possa dizer, mas vou procurar ser muito breve,
pedindo da vossa parte oração, apoio, assistência, consolação, conforto para com os sacerdotes, para com os padres, para com os presbíteros. Como diz São Paulo, somos consagrados, mas também somos fracos, como vasos de barro que trazemos a graça de Deus justamente em potes, em vasos muito frágeis. É uma missão muito grande, muito importante para a nossa pequenez. Daí este meu pedido, esta minha solicitação, justamente das vossas orações, da vossa ajuda, também da vossa advertência, da vossa chamada de atenção. Frei, senhor padre, atenção com isto, atenção com aquilo, porque é uma missão de facto muito especial, muito complexa, muito desafiante, na medida em que nós somos obrigados a ser como o Senhor Jesus Cristo é, e apresentamos-nos voluntariamente. Ninguém nos obrigou, ninguém pediu. O Senhor chamou, nós dissemos sim. Temos muitas qualidades, mas também temos muitos defeitos, temos muitas insuficiências, falhamos muito. Não estou aqui a pedir desculpas nem o vosso perdão, estou a pedir sim a vossa oração, o vosso apoio, a vossa advertência. E hoje em particular queria pedir isto relativamente ao vosso pároco. O Frei Marmiliano está aqui com o pé dorido, com o pé com dificuldade, e justamente ele precisa das vossas orações. Sois as suas ovelhas, sois os seus filhos, sois os seus irmãos, irmãs, pais e mães, e ele precisa justamente, né, que intercedais a Deus por ele. Sacramento da Eucaristia, sacramento da ordem. Como vimos no Evangelho, Jesus pôs-se a lavar os pés aos seus discípulos. E Pedro disse: já agora um banho, todo o corpo. E Jesus disse: não era preciso todo o corpo. Bastava aos pés. Bastava aos pés. Estamos aqui a falar da purificação, da necessidade de limpeza. Claro que lavar os pés tem esta dimensão física, não haja dúvidas, mas tem mais do que a dimensão física apenas. É a exigência de pureza, a exigência de limpeza espiritual. E como vemos, tudo isto se faz, é requerido neste ambiente de instituição da Eucaristia e de instituição da ordem. Ambos os sacramentos exigindo pureza, exigindo limpeza de coração, exigindo estar em condições espiritualmente. Então já vemos a ligação. Todos nós, sempre devemos procurar e receber esta pureza que nos é oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Para comungarmos, devemos estar limpos. Para celebrarmos a Eucaristia, também devemos estar limpos. Não nos esqueçamos desta ligação que Jesus faz, nesta mesma ocasião, em que é instituída a Eucaristia e é instituído o sacramento da ordem. E aqui, Jesus como que pré-anuncia
pré-institui, vai instituindo este outro sacramento muito importante. Muito importante. Imagino que já estás a prever, a ver que sacramento é. Antes de nós, pela primeira vez, pelo menos aí, antes de pela primeira vez recebermos a comunhão, o que é que fazemos? O que é que fazemos? Vamos à confissão, vamos ao sacramento da reconciliação, vamos ao sacramento da penitência. E aqui é de facto o apelo a isto. Quão importante é o sacramento da confissão, quão importante é o sacramento da penitência. E é importante aqui nós ultrapassarmos aquela falácia, aquela mentira. Há muita gente, sobretudo homens, que dizem que têm ligação direta com Deus. Eu ir confessar-me? Não. Por que tenho de ir confessar-me diante do Padre? O Padre também é um homem como eu, também é um pecador como eu. Vou confessar-me a Ele para quê? Eu trato diretamente com Deus. Isto é tão incoerente, que nós queremos receber a comunhão, mas não queremos receber o sacramento da confissão, ambos instituídos pelo mesmo Senhor Jesus Cristo. É ridículo. É ridículo, não faz sentido. Andamos como que a debicar, como galinhas, né? a escolher. Ficamos com a comunhão, com a Eucaristia, instituída pelo Senhor Jesus Cristo, com a confissão, também instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Isto é outra conversa. De facto, é uma postura que não é séria. É muito incoerente mesmo, muito incoerente. Além do facto de que o Padre não se representa a si mesmo. O Padre não se representa a si mesmo. O Padre não dá a absolvição em seu nome. O Padre representa o Senhor Jesus Cristo e dá a absolvição na confissão, no sacramento da penitência, invocando o Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele, Padre, que também é pecador e vai à confissão, ele também se confessa. Portanto, evitemos esta falácia de pensarmos que temos uma ligação direta com o Senhor Jesus Cristo. Até temos, mas não para tudo, porque senão o Senhor Jesus Cristo não teria instituído o sacramento da penitência. Finalmente, o serviço. Como vemos, Jesus Cristo a lavar os pés dos seus discípulos, não haja dúvidas de que está aqui a pré-anunciar, a pré-instituir, se quisermos, o sacramento da penitência, da purificação, da limpeza. Mas está também a fazer um serviço. Ele que, um pouco como diz São Paulo na carta aos Filipenses, entrou no domingo de Ramos, o que as pessoas foram dizendo? No domingo de Ramos: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus Cristo entra para Jerusalém pouco depois de ter realizado milagres. Se estivermos atentos nos diferentes evangelhos, Jesus entra para Jerusalém pouco depois de ter realizado milagres. Daí a multidão juntar-se a ele e aclamar, dizendo: Hosana, tu és o profeta, tu és abençoado por Deus, tu é que vens em nome de Deus. Por isso te aclamamos como Rei, como Redentor, é a ti que queremos. E agora reparem, uma pessoa assim
uma pessoa assim põe-se naquela posição de lavar os pés. Está aqui, de facto, uma contradição muito grande e até escandalosa. Até escandalosa. Uma pessoa de poderes, de possibilidades ilimitadas, ilimitadas. O próprio Deus a pôr-se de joelho, a lavar os pés, com todo o chulé, né? Como sabemos, com todo o chulé, a lavar os pés dos seus discípulos. Isto quer dizer muito, muito mesmo. E é um desafio muito grande para nós, todos nós. Daí ele dizer: vós chamais-me Mestre e Senhor, dizeis bem. Se eu que sou Mestre e Senhor fiz isto, fazei-o vós também uns aos outros. E nos esquecemos muitas vezes nós nos esquecemos disto. Em determinadas ocasiões, sobretudo em alturas como estas, nós nos lembramos. Mas como dizemos muitas vezes no ditado, né? A palavra entra por um ouvido e sai por outro. Depois da Eucaristia, tudo acabou. Depois da missa, da última ceia, tudo acabou. Somos assim, somos fracos, somos seres humanos. Mas não deixa de ser verdade que o convite do Senhor Jesus está aí. Ele, como diz São Paulo, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas humilhou-se a si próprio, assumindo que condição? Assumindo a condição de servo. Assumindo a condição de servo. Quem lava os pés a outra pessoa, sobretudo quem lava os pés de adultos, adulto a lavar os pés de adultos, é de facto alguém que se baixa mesmo, E o Senhor Jesus Cristo baixou-se voluntariamente. É muito forte este gesto da parte do Senhor Jesus Cristo, que é um convite para todos nós. Não haja dúvidas de que aqui devemos bater no peito, devemos pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo e pedir perdão uns aos outros pelas nossas faltas em relação ao serviço uns dos outros, mas também pedir a graça, a bênção, a assistência, a energia de Deus para que nos ajude de facto a sermos servos uns dos outros, a estarmos ao serviço uns dos outros. Sabemos daquele ditado: quem não vive para servir, não serve. Quem não vive para... Quem não vive para... não serve para viver. Devido às limitações da pandemia da Covid-19, infelizmente não vamos poder fazer o rito do lava-pés, mas isto não diminui a nossa vocação, o apelo do Senhor Jesus Cristo a que sejamos de facto servos uns dos outros. Agradeçamos, demos graças a Deus pela instituição da Eucaristia, pela instituição do sacerdócio, pela instituição do sacramento da limpeza, da purificação, da penitência e pelo convite a que sejamos servos uns dos outros. Que assim seja.